Olá, 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 pessoal. Nosso devocional de hoje a gente vai falar um pouco sobre qual a nossa relação com o nosso dinheiro. Mas aí você já pode ficar meio escandalizado aí e falar assim: nossa, a Bíblia fala sobre dinheiro. Sim, sim. O próprio Jesus falou muitas vezes sobre esse tema. E o versículo central que a gente vai usar para reflexão é Salmos 37:16, que diz assim: melhor é o pouco dos justos do que a abundância de muitos perversos. Aqui a gente, antes de refletir um pouco e colocar algumas aplicações, aqui o próprio versículo já grita várias coisas para a gente, né? E, e a parte mais interessante do texto fala justamente sobre o contraste de justo e perverso. E esse contraste ele é muito presente nos nossos dias, porque se a gente procura ter uma maneira íntegra, uma maneira reta de lidar com esse assunto de dinheiro, isso vai ser revelado nas nossas atitudes. Mas se a gente procura ter uma visão distorcida a esse respeito, se a gente tem uma visão totalmente desfocada sobre esse assunto, isso também vai revelar o nosso coração possivelmente perverso. E e quando a Bíblia fala a respeito do próprio Jesus falando a respeito de dois contrastes muito presentes nos nossos dias, ele sempre foi presente, né? Mas de uns tempos para cá e nos nossos dias isso está cada vez mais presente, cada vez mais constante. E o contraste que Jesus apresentou foi assim que a gente não pode servir a dois senhores, porque a gente ou vai amar um e desprezar o outro, e só se dedicar a esse. Não tem como ter um equilíbrio nesse sentido. Porque nessa situação, Jesus está falando de que assim, não tem como você servir a Deus e ao dinheiro. Não tem como você amar a Deus e amar o dinheiro. Porque se temos recursos, se podemos ter essa graça de ter recursos, por mais que as situações ficam difíceis, ficam árduas, quem concede essa graça é o Senhor, porque a Bíblia diz que Ele é o dono do ouro e da prata. A Ele pertence todas as coisas, sabe? Na declaração marcante de Jó sobre toda a situação que ele viveu, ele fala: Deus proporciona as bênçãos. Eu também não vou me gloriar nele se ele me proporcionar infortúnios, né? Se ele me proporcionar situações difíceis, se ele me proporcionar perdas, sabe? E isso começa a deixar algumas reflexões, como qual maneira a gente tem encarado esse assunto em nossas vidas. Se a gente analisa ao nosso redor, o principal assunto que abala casamentos, por exemplo, é justamente a questão financeira. Tem vários outros motivos que se conectam, mas o principal assunto é a situação financeira. Porque foi embutido em nossa mente que, de alguma maneira, a gente tem que ter tudo pronto, tudo em mãos, tudo tem que ser fácil o tempo todo. E isso começa a complicar as coisas, né? Se tem uma frase que ela serve para diversas reflexões, mas serve para esse assunto também. E ela diz assim:
Se a sua fidelidade está atrelada às circunstâncias, então você tem um sério problema com o seu caráter. Se a fidelidade de uma pessoa num casamento está atrelada às circunstâncias e não à decisão, isso revela um sério problema no caráter, isso revela um coração perverso, igual diz o versículo, porque é muito fácil condicionar as coisas quando tudo está bem, né? É muito fácil, até mesmo quando tudo está bem na nossa vida, qual que é a regra geral, né? Quando tudo está bem na nossa vida, a gente não tende a procurar Deus, a gente não tende a querer se firmar mais ainda nos valores do reino de Deus. Mas basta uma aflição, um problema, uma perda financeira, que a gente já pede socorro para Deus. Por quê? Porque isso condicionou a gente que só quando a gente precisa, a gente tem que procurar a Deus, tem que orar a Deus, e a gente não tem essa constância com Deus, independente das circunstâncias. E é isso justamente que Jesus falou, né? Não tem como você amar a Deus e o dinheiro. Ou você vai servir a Deus e vai ter a sabedoria para administrar o seu dinheiro, ou você vai servir ao dinheiro, vai servir aos recursos e vai desprezar a Deus. Não tem como, é da nossa natureza. A gente tem essa natureza desequilibrada, essa natureza pecaminosa. E o que agrava muito mais esse problema, principalmente no meio dos cristãos a respeito de dinheiro, é que tem a teologia da prosperidade, né? Tem o movimento com outros nomes mais chamativos, mas não interessa, é a mesma coisa, é a teologia da prosperidade, que só prega que Deus vai enriquecer, que só prega que Deus vai multiplicar, que você tem que fazer um sacrifício financeiro para Deus multiplicar aquilo, e acabam usando passagens bíblicas para tentar justificar o que eles estão tentando passar para as pessoas. E isso acaba gerando pessoas escravizadas, sabe, da religião, de uma religiosidade vazia. Mas a Bíblia diz que é para a liberdade que Cristo nos libertou, ou seja, ele se entregando naquela cruz, ele nos libertou da ira de Deus, ele nos libertou do juízo vindouro, assim a gente realmente se mantendo fiel até o fim. Mas a gente tende a condicionar a nossa fidelidade, né? A gente tende a correr atrás de recursos e querer juntar, mas isso acaba fazendo a gente perder a nossa própria família, acaba fazendo muitas vezes, como tantos por aí, perdendo o caráter. Até eles podem ter sido criados com certos princípios, valores, mas porque viu que a corrupção era mais fácil, era mais satisfatório, simplesmente se renderam ao sistema, né? E o perigo é perigo para os cristãos, porque quem não está nem aí para Deus não vai compreender isso que eu vou falar aqui. Mas o perigo para quem conhece a Deus, para quem conhece o que a Bíblia diz sobre vários assuntos, é também estar se deixando levar por essa corrupção. E para isso a gente deixa umas aplicações finais. Será que temos valorizado o pouco que temos, até mesmo em situações árduas, em situações complicadas, até mesmo quando as circunstâncias não estão ao nosso favor? Porque veja bem, Paulo, sobre inúmeros ensinamentos que ele deixa a respeito de Jesus e do que Jesus fez, porque isso é o que realmente importa, porque isso que é o centro da nossa fé, Cristo. Ele fala que
Jesus se fez pobre naquela cruz no sentido de miserável, para você e para mim desfrutarmos a questão da riqueza da presença de Deus novamente. Mas será que temos colocado preço no nosso caráter, preço nos nossos relacionamentos e não compreendido mais o valor de tudo? Será que estamos nos preocupando demais em juntar tesouros aqui na terra, mas lá no céu nem poeira a gente está juntando? No sentido de não sermos conhecidos pelo nosso relacionamento com Deus, nem poeira a gente está juntando, mas a gente está se preocupando cada vez mais de uma maneira desvairada, de juntar terrenos aqui na terra, assim como Jesus disse, que a traça corrói, que tudo se perde. Mas será que lá no dia derradeiro do juízo, quando o fogo vier e provar o que fizemos, vai ser consumido como palha e madeira, ou vai resistir ao fogo igual o ouro? Veja o contraste aqui, né? Às vezes não, a gente está se preocupando em juntar ouro demais aqui embaixo, mas lá em cima a gente não está juntando terrenos celestiais, porque é para essa riqueza, esse desfrutar do relacionamento com Deus que Cristo nos libertou na cruz. E será que hoje não é uma oportunidade para você se questionar e analisar se você está realmente dando a devida riqueza, o devido valor ao que Cristo fez na cruz por você?